Anteriormente nós estudamos sujeito e hoje vamos dar continuidade. Estudamos o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado, e hoje iremos estudar oração sem sujeito. Mas afinal, o que é oração sem sujeito? Vamos lá ver o conceito. É aquela que contém verbos impessoais. Mas afinal, o que são verbos impessoais? São os verbos que, não apresentando sujeito, são conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são haver, fazer e verbos que indicam fenômeno da natureza. Vamos estudar cada um deles, descobrindo o conceito de cada um, como funciona, com detalhes cada um deles. Vamos lá. O verbo haver, quando utilizado como sinônimo de existir, é um verbo impessoal, devendo ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Vamos ver como fica. Há, houve, havia, haverá, haveria. Exemplo: havia muitas pessoas esperando na fila. Mas temos uma observação. Vamos ver. O verbo haver, usado no sentido de existir, deve ficar no singular. Olhem só, o verbo haver, ele usado no sentido de existir, deve ficar no singular, quando não tem sujeito. No entanto, se você usar o próprio verbo existir, a oração terá sujeito e o verbo concordará com ele. Exemplo: houve muitos problemas. Podemos observar aqui uma coisa. A palavra muitos e problemas estão no plural. Já o verbo houve no singular. Então, o que podemos analisar é por que não estão concordando? Porque não tem sujeito. Então, o sujeito, essa oração, na verdade, é uma oração sem sujeito. Agora, a partir do momento que eu esqueço, vamos supor, eu troco o verbo houve pelo existir, aí essa oração já passa a ter sujeito, ok? Então, já muda a situação, já há uma concordância, o verbo passa a concordar com o sujeito, ok? Aí vocês podem analisar: existiram muitos problemas. Então, muitos problemas já é o sujeito e existiram o verbo. Então, já houve a concordância, ok? Então, no momento que eu já não uso mais o verbo houve e passo a usar o verbo existir, ele já vai mudar totalmente, ele já vai concordar, e essa oração ela não passa mais a ser sem sujeito, e sim ela passa a ter sujeito, e o verbo passa a concordar com o sujeito, ok? Vamos lá continuar. Verbo fazer, quando indica tempo decorrido ou fenômeno atmosférico, é um verbo impessoal, devendo ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Faz 2 semanas, faz 5 meses, faz 3 horas, faz 5 anos, exemplo, faz 5 anos que não vejo minha avó. Então, o verbo fazer, ele trata muito a questão de tempo decorrido, né?
Então trata muito a questão de tempo passado. Então faz muito tempo que não vejo, faz 10 anos, faz semanas, faz décadas, milênio, né? Então vamos ver. Verbos indicadores de fenômeno da natureza e atmosféricos. Indicam fenômeno da natureza atmosféricos como verbo chover, anoitecer, nevar, escurecer, são verbos impessoais. Então, os verbos indicadores de fenômenos da natureza e atmosféricos. É muito simples, são os verbos que indicam fenômenos naturais. Amanhecer, anoitecer, escurecer, alvorecer. Então, tudo isso são os verbos indicadores de fenômenos da natureza. É muito simples. Quando vocês veem essas palavras, então já sabem que é verbos indicadores de fenômenos da natureza, ok? Então, estudem. Esse conteúdo, essa parte aqui é muito simples, dos verbos indicadores de fenômenos da natureza e atmosféricos, indicam fenômenos da natureza. As palavrinhas, os verbos, na verdade, amanhecer, anoitecer, nevar, escurecer, né? Então, tudo isso são fenômenos naturais, ok? E no mais, muito obrigada e até a próxima.